1 Samuel 7. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim, levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, filho dele, para que guardasse a arca do Senhor. E desde o dia em que a arca ficou em Quiriate-Jearim, passou-se muito tempo, chegando até 20 anos, em toda a casa de Israel. Então toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Espírito Santo, o Senhor é conhecedor de tudo isso que aconteceu. E o Senhor tem poder, Pai amado, para trazer coisas maravilhosas nesse ato, Deus, naquilo que aconteceu, papai querido. Eu não peço que traz a nossa memória, porque nós não estávamos lá, mas o Senhor é um Deus de revelação, então nos revela de fato o que aconteceu, Deus, os detalhes, nos ensina, Deus. Papai querido, tira toda a venda dos nossos ouvidos, tampões que está tampando de ouvirmos, ó Pai, e entendemos com clareza o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, uma vez que a Tua palavra escrita é o verbo vivo, Deus, é o próprio Cristo, Deus amado, que revela os nossos corações. Nós estamos desejosos, Pai amado, de aprender e ser uma resposta, Deus amado, diante daquilo que tem ministrado no nosso coração. Papai querido, intensifique no nosso meio, Deus amado, a busca, a entrega, a alegria de estar na Tua presença e ouvir a Tua palavra com toda a atenção, Senhor. Deus, pegue o nosso coração nesse momento, pegue a nossa mente nesse momento, Deus. Segure nas Tuas mãos e ministre na vida de cada um, Senhor, para que não haja nenhuma distração, para que não haja nenhuma perturbação que venha tirar o foco daquilo que o Senhor quer revelar aos nossos corações, papai querido. Sabemos que é uma guerra espiritual acontecendo, Deus amado, mas nós estamos guardados, protegidos pela Tua mão nessa manhã, como sempre, papai. E que nenhum dardo inflamado adentra nesse lugar, que venha impedir, meu Deus amado, que a Tua palavra que será liberada venha causar vida e vida abundante no nosso meio, Senhor. Que a Tua palavra nos cure, Deus, nessa manhã. Que a Tua palavra nos liberte nessa manhã. Porque a Tua palavra, Pai, é o verbo vivo que desceu do céu, se fez homem entre nós, abriu um portal para que possamos, Deus, contemplar a Tua majestade e entender os mistérios. Revela-te a nós nessa manhã, Senhor. Oh Espírito Santo, que o temor nasça no nosso meio, que o temor comece a brotar dentro de cada um, Senhor. Nos amadurece, Deus, a ponto de nada nos separar, Senhor, de Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmão, essa passagem todo mundo conhece, mas Deus remoeu essa passagem em mim, pegando a vida da família de Abinadab em uma outra família, nessa passagem tão importantíssima que está registrado aqui. Abinadab, ele recebeu um favor do Senhor na sua casa. Nós lemos aqui que pegaram a arca e levaram para a casa dele, e a arca ficou ali durante 20 anos.
Superamos o mês passado, irmãos, 555. Aleluia. De oferta. Amém? Quando você quiser ofertar, procura a pastora Lídia, que é a tesoureira. Tá bom, irmãos? Mês passado foi R$500, 55, né? Eu creio que cada mês nós vamos conseguir alcançar, irmãos. Porém, Abinadab, mesmo sendo favorecido, ele não entendeu a oportunidade que Deus estava lhe dando. E, portanto, não desfrutou daquilo que era para ser o maior ápice de sua vida. Mesmo a arca ficando 20 anos em sua casa. Este homem, cara, teve uma grande oportunidade. Porque a arca, ela representava a presença do Senhor. No passado, Deus colocou alguns objetos, irmãos. Por quê? Porque Israel, ele aprendeu no Egito durante 400 anos sobre essa questão de objetos ser adorado. E o Senhor então, ele criou no tabernáculo alguns objetos totalmente conectados no Espírito, que o povo levava o povo a olhar para aquilo, mas olhar para o Senhor. Não era algo de idolatria, mas a arca ela representava. Por quê? Porque dentro daquela arca continha coisas preciosas que representavam o poder e o amor de Deus dentro dela. E nós sabemos que a tampa dessa arca era o propiciatório, onde era derramado o sangue, feito o sacrifício. Tinha 2 querubins. Então ela tinha um significado muito grande para Israel, e representava mesmo. E nós sabemos que essa arca ficou muitos anos com os filisteus. Os filisteus tiveram alguns problemas, mandaram essa arca, e ela foi parar na casa de Abinadab. A presença do Senhor foi para a casa de Abinadab. Ficou 20 anos, cara. 20 anos. E ele não entendeu o favor de Deus. Ter algo, irmãos, precioso, sem entendimento, é o mesmo que se lançar em uma cela e jogar as chaves fora. Pois a pessoa fica presa em cativeiros sentimentais, tão destruidor que ela não consegue enxergar a presença de Deus, mesmo estando debaixo do mesmo teto, devido que a pessoa não consegue promover um ambiente para a manifestação dos céus ao seu favor. Irmãos, o que aconteceu com Abinadab acontece com muitos hoje. Infelizmente, pode estar debaixo do mesmo teto, que o mover está fluindo, a pessoa está neutralizada, presa em alguns sentimentos, que não consegue enxergar a presença do Senhor. O sentimento dela é mais forte, o eu dela é mais forte, a ignorância dela é mais forte, a estupidez dela é mais forte. E Deus pode estar movendo os céus, mas ela consegue só enxergar os erros nas pessoas, mas ela não consegue olhar para dentro e ver que miserável homem que ela é. Ela consegue enxergar erro em todo mundo, da criança ao ancião, nos 4 cantos do ambiente, mas ela não consegue desfrutar da presença do Senhor. E eu comecei a estudar sobre alguns nomes aqui. Kiriat Jearim, presta atenção. O que significa Kiriat Jearim? Irmãos, eu estou construindo a mensagem, amém? Eu estou construindo a mensagem, no final vai dar tudo certo, mas eu peço que você preste atenção. Kiriat Jearim significa cidade do bosque. Abinadab, meu pai é nobre. Eleazar, Deus ajudou. Só um significado. Eu contextualizei isso, palavra bonita, né? Eu contextualizei isso e fiz essa frase: a arca chegou na cidade do bosque e ficou na casa de um pai nobre,
onde Deus ajudou. Certo? Traduzindo, a arca, a presença de Deus, estava na casa de um crente. Você entendeu isso? Porque na Bíblia, irmãos, todo nome tem um significado muito forte. Todo nome tem um significado muito forte. Emanuel, olha que significado. Deus conosco, meu Deus. Paulo, pequeno, glória a Deus, cara. Tudo tem tudo fala, como diz o Bertelli, tudo fala. E através dos nomes, irmãos, era dado os nomes conforme aquilo que acontecia. Então veja bem, Kiriat Jearim, Abinadab, Eleazar, era geralmente isso. Olha, a arca, a presença de Deus chegou na cidade do bosque, ficou na casa de um pai nobre, onde Deus ajudou. Pelo menos era para ter ajudado, né? Ela ficou na casa de um crente. Quando a pessoa é dirigida pela carne, a carne vai revidar. Portanto, quem assim o faz, terá colheitas na carne, pois pela falta de discernimento do Espírito, a carne prevalece. E simplesmente a pessoa não tem tempo para Deus. Por que eu coloquei isso? Porque de repente, Abinadab, como todo cristão, não tinha mais tempo. A presença do Senhor estava na casa dele, mas ele tinha tanta ocupação, tantos afazeres, ele não tinha tempo. Na realidade, irmãos, nós não temos tempo. Ninguém tem tempo, sabe por quê? Porque o tempo não pertence a nós. O tempo pertence ao Senhor. Ele é o dono do tempo. Deus, Ele permite nós usufruir daquilo que é dele, que é o tempo. Ninguém tem tempo, irmãos. Por quê? Porque eu só posso dar o que eu tenho. E você não tem tempo. Você não tem tempo. Você não tem tempo. Podemos fazer planos, mas o plano está debaixo da vontade do Senhor, porque o tempo é dele. Vai acontecer no tempo dele. Então de repente Abinadab, como um bom crente que era, estava tão envolvido, irmãos, com tantas coisas, que ele não tinha tempo para perceber que havia algo extraordinário dentro da casa dele, talvez na sala. Talvez ele pegou aquela arca, colocou no cantinho da sala como um adorno. Uma comparação, quando muito crente só tem a Bíblia como um adorno. Irmãos, hoje a coisa vai pegar para nós aqui. Deus quer nos pegar por dentro nessa manhã. Não nessa manhã, nos últimos tempos, Deus está nos pegando por dentro aqui nessa casa. Quem tem entendido, irmãos, tem chorado. Quem tem entendido, Deus tem chorado. Deus está mobilizando muitas coisas aqui, remoendo e mexendo com muitos. E aqueles que querem dar uma resposta, irmãos, está frito. Porque igual nós aprendemos, né? Tem o escolhido e tem o agraciado. O agraciado. O agraciado foi agraciado, glória a Deus. Mas o escolhido, cara, você está enrolado. Você é escolhido, acabou. Jonas foi escolhido, viu, Marcelo? Podia não. Escolhido, cara, está na mão do papai e acabou. O agraciado, Deus tem graça. Vai, meu filho, né? Mas aquele que é escolhido, né, tio? Ele vem para cá, vem para lá, mas o escolhido vai sempre ter uma cordinha puxando. É, o agraciado, papai. Então, irmãos, nós temos a presença do Senhor como um adorno, para dizer que nós somos crente, talvez de tal igreja, fazemos isso e damos carteiradas. Isso não resolve nada, não muda nada, não fala nada. Porque um bom servo, calado, ele fala. Calado ele fala. Alguém chega, cara, você é diferente, você não falou nada. Tem algo esquisito, diferente de você, Elton. Você não falou nada, não é verdade? O crente fiel, Cíntia, calado ele está falando.
Deus permite você usar o tempo dele. Você nunca vai ter tempo. Não queira administrar o teu tempo. Você tem o direito de se organizar, mas quem vai realizar é o Senhor no tempo dele. Faz teus planos, mas não acha que você é dono do tempo. Abinadab era um desses que talvez não usou o tempo que o Senhor lhe dera para desfrutar da bondade e da intimidade que o Senhor lhe havia proporcionado. Irmão, vamos ser sinceros, nós somos muito cara de pau, porque nós estamos falando que somos cheios do Espírito Santo só como está na igreja, só em alguns momentos. Se Ele mora em mim, irmãos, não tem momento. Se eu sou a habitação dEle, por onde eu for, Ele vai comigo, Ele está comigo. Essa é a diferença. Agora pegando outra pessoa, irmãos, Eleazar. Eleazar é o filho mais velho de Abinadab. Abinadab, ele teve 3 filhos. Vamos ver isso aqui. Tinha Eleazar, Aiô e Uzá. Eleazar, nós falamos que ele foi separado, ele foi consagrado para cuidar da arca. Irmãos, se nós pegarmos a consagração, toda consagração ao sacerdote, ao sacerdócio levítico, ele era derramado óleo, e aquela pessoa ficava 7 dias de frente para a congregação, lendo a Torá. Está lá em Levíticos capítulo 8, você pode ler na tua casa. Então Eleazar passou por um processo para ser um sacerdote. Não foi só derramado óleo, agora você é, não. Havia um processo. Depois você leia lá em Levíticos capítulo 8, você vai entender o processo que Eleazar passou para ser essa pessoa, para cuidar da arca. Eu entendo que esse homem passou 7 dias lendo a Torá, se tornou um sacerdote para cuidar de algo durante 20 anos dentro da sua casa. Você consegue entender um sacerdote que o seu sacerdócio foi durante 20 anos dentro da sua casa? Ele exerceu um ofício sacerdotal na sua casa durante 20 anos, enquanto a arca estivesse ali. O interessante, irmãos, que toda convivência transfere legados. E foi isto que aconteceu com os 2 irmãos de Eleazar, que é Aiô e Uzá. Nós vamos entender o porquê isso. Porque esses meninos, eles começaram a ter uma convivência com o sacerdote dentro de casa, e aquela convivência transferiu para eles legados. Por isso que eles teve a oportunidade de carregar a arca. Havia um legado sobre eles. 2 Samuel 2, 3 a 4 diz o seguinte: puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava sobre o outreiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Foram levando-os da arca de Abinadab, da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, com a arca de Deus, e Aiô ia adiante da arca. Licença, vamos ligar um pouquinho aqui, tá, João? Estou suando aqui. Vocês entenderam o que Eliezer fez com os 2 irmãos? Transferiu um legado para eles. Então eles foram responsáveis para levar a arca, mesmo que de uma forma errada. Mas Aiô ia à frente e Uzá ia atrás. Levitas. Eu entendo, irmãos, se na tua casa tu é um sacerdote, a convivência das pessoas com você vai deixar um legado para as pessoas, talvez para os seus filhos.
seus parentes. Se não tem deixado um legado, é porque você está fora do plano original do Senhor. Se a convivência dos teus parentes com você não tem deixado nenhum legado para eles, é porque você não está exercendo o teu papel sacerdotal. Pelo contrário, o mundo tem te contaminado, tem te favorecido e não tem deixado legado na sua vida. Eu estou pegando, irmãos, o que aconteceu, trazendo para nós hoje, porque a Bíblia é viva, ela é atualizada, é exemplo para nós. Porque o que mais tem, irmãos, na nossa casa, no nosso meio, são Abinadabes. Que ainda não entendeu que a presença do Senhor está na casa dele. Ele precisa se posicionar. Não adianta, irmãos, ter 20 anos de crente, contemplando cultos poderosos, palavras maravilhosas, congressos extraordinários, e não entender que a presença do Senhor está nesse lugar para transformar. Eis o motivo de muitas pessoas estarem no nosso meio e não sentirem nada, mesmo com o sacerdote ministrando. O que aconteceu aqui? Nós vemos que Davi, ele foi buscar a arca, ficou 20 anos na casa de Abinadab. A Bíblia não fala nada do que aconteceu na casa desse homem, sobre riquezas, bênção, nada. Ela ficou 20 anos ali, parada, um adorno. Talvez Abinadab carregava no peito: não, a arca do Senhor está na minha casa, eu sou crente. Não me aproximo com certas pessoas porque eu sou crente. Não vou em alguns lugares porque eu sou crente. Faz uma conjectura para você, traz isso para você, querido, para sermos libertos. Ei, vou te falar uma coisa com você. Desculpa a minha franqueza. Desculpa não, eu não estou errado. Nós temos que deixar ser frouxo, irmãos, e sermos verdadeiros cristãos, porque senão nossa vida não vai melhorar. O maior problema que tem crente comparando a vida dele com o ímpio. Por que o ímpio prospera e você não prospera? É porque talvez exista um espírito de Abinadab na tua vida e você precisa ser liberto disso hoje. E o problema do rei Davi foi que ele foi enganado. Porque enganoso é quando a pessoa acredita que os recursos naturais podem promover a espiritualidade, pois recursos naturais podem promover emoções, mas a espiritualidade só é revelada pelo Espírito Santo através de um coração quebrantado. Davi, por ter recurso, irmão, vamos buscar a arca, junta todo mundo, 30 mil homens, temos dinheiro, temos recurso, vamos fazer. Todo mundo se alegrou, emoção. Mas só que o que é espiritual não se compra, se adquire, Betinho, com muito esforço, com muito quebrantamento, com muita dedicação, com muita entrega, buscando clareza e entendimento. Mas o rei, pelos seus recursos, vamos buscar a arca, e se emocionou com tudo aquilo. Segundo Samuel 6, 2 a 8.
rei Davi usou recursos naturais e comuns para conduzir o que era para ser conduzido espiritualmente, e ele provocou uma catástrofe. Depois levantou-se Davi e partiu para Baal Judá com todo o povo que tinha consigo, para trazerem dali para cima a arca de Deus, a qual é chamada pelo nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram para a casa de Abinadab, da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, e Uzá, Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Foram, pois, levando-o da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, com a arca de Deus, e Aiô ia adiante da arca. E Davi, com toda a casa de Israel, tocavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, como também com harpas, saltérios, tamborins, pandeiros, símbolos. Quando chegaram a ele de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, e Uzá morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira uma rotura ou uma brecha em Uzá, e passou-se a chamar aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Cara, que passagem. Davi, com recursos naturais, promoveu uma alegria para o povo e para ele também. Interessante que nessa passagem Aiô ia à frente conduzindo a arca, o carro novo, e Uzá ia atrás. O legado que eles tinham do seu irmão Eleazar. De repente, nós sabemos o que aconteceu. Olha, Aiô estando à frente, conduzindo a arca, tão entusiasmado, que nem viu o que estava fazendo ou o que estava acontecendo. Pois para que o carro viesse a cair, não seria uma pequena pedra, mas algo de grande porte, uma pedra de tropeço. O que te fala pedra de tropeço, irmãos? Uma pedra de tropeço. Aiô, ele não, na alegria, na euforia dele, ele não viu que tinha uma grande pedra no meio do caminho, se ele estava guiando a arca. Por quê, irmãos? Deus sempre está envolvido em proporcionar algo no meio do caminho, para provocar uma reação libertadora nos filhos de propósito, mesmo que seja através de uma catástrofe. O próprio Deus colocou essa pedra de tropeço para parar toda aquela movimentação, devido a Davi não ter observado o princípio. Foi o próprio Deus que colocou essa pedra de tropeço. E quando falou em pedra de tropeço, eu lembrei de Cristo, irmãos. O próprio Cristo se colocou embaixo daquele carro. Que isso, pastor, irmãos? Eu acredito piamente que o próprio Cristo parou aquela movimentação que não tinha princípio bíblico. O próprio Cristo vai parar aquilo que ele não tem gerado. O próprio Yeshua vai falar um basta para aquilo que não é dele. Não adianta alguém conduzir só porque tem algum legado, irmãos. Legado sem princípio vira catástrofe no meio do povo. Olha bem o teu guia.
Porque Deus pode colocar uma pedra de tropeço entre você e Ele, para parar toda a movimentação que não é dele. Pastor, você fala para casa? Para casa mesmo. Se nós lemos lá em Pedro, irmãos, eu peguei como Cristo porque Pedro me dá algo muito interessante nessa passagem. 1 Pedro 4, 2, do 4 ao 8, diz o seguinte: e chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso nas escrituras se diz: eis que ponho em Sião uma pedra principal angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, o que crerdes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posto como a principal de esquina. É como uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. O que aconteceu foi isso aqui, irmãos. Se quebra um princípio, esse princípio pega. Eles quebraram um princípio, e esse princípio pegaram eles. Agora a pergunta é: por que os filisteus que fizeram a mesma coisa, não aconteceu nada? Eles fizeram o carro novo, colocaram a arca ali, colocaram os negócios de ouro ali junto, e não aconteceu nada. Simples, irmãos. Deus não trata da mesma maneira os incrédulos com os seus filhos. Deus não julga os incrédulos como Ele julga os seus filhos. Como assim, pastor? Deus não trata o incrédulo com o mesmo rigor com que trata seus filhos por serem filhos. Irmãos, eu corrijo os meus filhos, não os filhos dos meus vizinhos. Entenderam? Eu corrijo os meus filhos, não os filhos do vizinho. Deus corrige os filhos dele. Pegaram aí, irmãos? Porque tem coisas que você não pode fazer, porque Deus vai te cobrar, mas fulano faz. Deixa fulano para lá, ele não é filho, você é. E papai vai cuidar de você com uma boa varada, se precisar. Ele não vai tratar do ímpio da mesma maneira que trata de você, meu querido. O ímpio pode mentir, você não. Se você mente, ele te corrige. Amém? A igreja está aqui, meu querido. Não sinta pesada essa palavra não, irmãos. Sinta ela um refrigério de libertação para as nossas vidas. Porque nós estamos falando aqui de uma casa de crente que tinha a presença do Senhor durante 20 anos, não aconteceu nada. Com uma movimentação que Deus não estava nela, só porque tinha recursos. E devido à convivência que Uzá tinha com o sacerdócio de seu irmão Eleazar, lhe foi transferido um legado de intercessor. Por isso que ele ia atrás, irmãos. Aiô ia conduzindo, que conduzia. Ei, presta atenção aqui. Uzá ia atrás porque ele pegou o legado de intercessor. O intercessor sempre caminha atrás, sempre guardando a retaguarda. Aiô não viu a pedra, mas o intercessor viu. E quando aquele carro ia cair, irmãos, Uzá estendeu a mão e segurou.
Sabe por que ele fez isso, irmãos? Ele sabia o que ele estava fazendo. E agora eu quero que você me dê a tua atenção para você entender o que aconteceu aqui. Que talvez vou desconstruir um legado que você carrega de usar. Foi negligente, não podia tocar na arca. Realmente não podia, porque lá em Números 4:15 diz o seguinte: quando Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabarem de cobrir o santuário e todos os seus móveis, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas sagradas não tocarão, para que não morram. Esse é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Eu já sabia que se ele tocasse ele ia morrer, irmãos. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá. A Bíblia fala que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Amém, irmãos? Nós lemos isso lá. Na realidade, Uzá foi o para-raio da ira de Deus. Uzá morreu por uma causa maior. Um morreu para poupar a todos. Um homem que se colocou no lugar de muitos. Uzá morreu por causa do propósito de salvar o próximo. Uzá sabia, irmãos, que se aquela arca caísse em terra, todo mundo ia morrer. Meu Deus! E nós aprendemos errado a respeito de Uzá. Irmãos, nós fomos salvos de quê? Quem fez a escola aqui? Levanta a mão. Fomos salvos de quê, irmãos? Da ira. Deus se irou e Uzá se colocou no lugar para salvar Davi e os 30 homens. Que legado é esse que esse homem estava carregando? A ira de Deus se acendeu, irmãos, contra ele, porque a vontade de Deus era fulminar todo mundo. Mas ele não. Morra eu, mas não morra. Obrigado, Antônio. Mas não morra o rei e os meus irmãos. Irmãos, existe um ensino judaico que fala que nesse versículo que fala que abriu-se uma brecha. Quando a arca pendeu, ela abriu, e a ira do Senhor sugou Uzá para dentro dela, cara. Ele sumiu. É uma crença de alguns rabinos, por causa desse versículo que abriu uma rotura. Na verdade, a ira do Senhor tragou Uzá para dentro, fulminou ele. Mas a atitude dele salvou o rei. E quem estava na emoção dançando, quem estava batendo palmas e adorando, Uzá representa Cristo para nós, querido. Nós fomos salvos da ira de Deus por causa de um que foi sugado. Jesus foi tomado dentre nós, a Bíblia fala. Jesus foi sugado pela ira do Senhor. Adore o Senhor um pouquinho comigo aí, Jonathan. Você pode ficar em pé, por favor. Cara, conecta com essa passagem, se liga nela, cara. Entenda o que está acontecendo aqui. Entenda o
que está acontecendo aqui. Agora é hora de você glorificar. Nem você glorifica, cara. Não está sabendo o que está acontecendo aqui. Entenda o ambiente. Discerne o que Deus está trazendo para você. Não são palavras bonitas que libertam, são palavras confrontadoras que nos tiram da mesmice, querido. Meu Deus, quero ser sugado por ti. Quero ser sugado por ti. E ver tua glória. Eu quero ser sugado por ti. Eu quero ver tua glória em mim. Eu quero ser sugado por ti. Eu quero ver tua glória em mim, meu Senhor. Tua glória em mim, tua glória em mim, tua glória em nós. Sugado por ti. Eu quero ver tua glória em mim, meu Senhor. Leva-me, leva-me pra perto de ti. Leva-me, eu quero, Senhor. Quero conhecer a eternidade. Quero conhecer a eternidade. Revela-nos a sua glória, Senhor. sim, Deus, sim. Revela-nos a tua face, Senhor. Suga-nos para dentro de ti, Espírito de Deus. Oh, meu Deus. Que possamos e fiquemos perdidos na tua presença, perdidos e aprisionados dentro de ti. Eu quero ser, Senhor, levado pelo teu Espírito. Leva-nos, Senhor.
perdido em Ti. Consuma nossa carne, Senhor. Consuma os nossos desejos, Senhor. Eu falei da família de crente, irmãos. Eu falei da família de Abinadab. Agora eu vou falar de uma pessoa que não era cristã, que está nessa passagem, que não era crente. O rei Davi entendeu que Uzá foi morto, que ele sumiu, para que tanto ele como os outros 30.000 que estavam com ele vivessem. E com a morte de Uzá, o céu se rompe, derramando no coração do rei Davi um temor, levando ele a olhar, presta atenção aqui, irmãos, levando ele a olhar para a casa, para uma casa que estava à beira do caminho, indo para Jerusalém, onde morava um ex-escravo, que vivia ali porque ele era rejeitado, Obed-edom. Quando aconteceu isso, na verdade o céu agora se rompe, abre, e coloca um temor grande no rei Davi. Ele fica preocupado, como é que eu vou fazer agora? E o céu sopra, olha aquela casa ali, beira do caminho, deixa a minha presença lá. Aí Davi olha, encontra a casa de Obed-edom, um ex-escravo, filisteu, que nós vamos ler sobre a vida dele aqui. E Davi chega e coloca a presença do Senhor na casa de um ímpio. 1 Crônicas 13:13. Quem pode abrir para mim aí, por favor? Ah, meu Deus, será que nós não estamos perdendo tempo na casa do Senhor, falando que nós somos cristãos, e fala que nós temos a presença do Senhor e nada acontece? A mesmice. Há quantos anos você diz que é crente e não conseguiu converter ninguém da sua família? Não tem legalidade para falar do amor de Cristo. É cristão, mas não tem legalidade para falar de amor de Cristo no meio da família. Por quê? Porque quando se mistura com os céus, parece que é igual a eles. Ei, Abinadab, sai desse lugar. É melhor ser um Obed-edom. Crônicas 13:13. Ele que não trouxe a arca assim para a cidade de Davi, porém a fez retirar para a casa de Obed-edom, ou Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 300 anos para ele ser abençoado. 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que lhe pertencia. Pesquisei os nomes e olha o significado disso. Obed-edom, um geteu, um incircunciso, foi alcançado pela graça do Eterno. Obed significa escravo, servo. Edom, descendente de Esaú, dos edomitas. Obed-edom,
era um filisteu. Ei, presta atenção aqui. Ele era um filisteu da cidade da tribo de Golias, o maior inimigo de Israel. Você não sabia disso, né? Pois é. Obed-edom. A Bíblia fala de 4 Obed-edom. Mas esse Obed-edom, irmãos, esse geteu, ele era da cidade, da tribo de Golias. Talvez um primo de Golias. Um ex-escravo, irmãos. Para você entender isso, vamos lá em 1 Samuel 17, 23, para você entender que ele é da tribo de Golias. Porque a Bíblia fala que ele era um geteu. Enquanto ainda falava com eles, eis que veio subindo o exército dos filisteus, o campeão, cujo nome era Golias, um filisteu de Gate, um geteu. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. 1 Crônicas 20, versículo 5. Tornou a haver guerra com os filisteus, e Hanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como órgão de tecelão. Você consegue entender aqui? Está entendendo o que está acontecendo aqui, nesse lugar aqui, irmãos? Deus, agora, Ele se movimentou e entrou na casa de um incrédulo, que carregava como herança um legado de rejeitar bênção de Esaú, devido a ele ser um descendente de Esaú. Vocês lembram a passagem de Esaú? Quem lembra aqui, irmãos? Ei, a igreja está aqui comigo? Esaú carregava um legado de rejeitar bênção. O que aconteceu entre ele e Jacó? Ele trocou a sua primogenitura por um bar de lentilha. Então carregava sobre ele uma pessoa que rejeitava bênçãos. Então, este homem, descendente dos edomitas, carregava sobre si um legado de pessoas que rejeitavam bênçãos. Um filisteu, um incircunciso, mas Deus se movimenta para quebrar uma maldição, quebrar, não, desfazer algo mal na vida desse homem. A graça de Deus alcançou o ímpio. Geteu, desculpa os teólogos, era um escolhido. Esse geteu era um escolhido. Quando ele aceita a presença de Deus, ele se torna um remidor para a sua família inteira, ao ponto de sua geração se tornar uma tribo de homens separado para o exercício, para o ofício sacerdotal e levítico. Que isso, pastor? Esse incircunciso, quando a presença do Senhor entrou na casa dele, ele se tornou um pai geracional. Ele entendeu o que aquilo significava. Um ex-escravo que era rejeitado porque ele era um filisteu que morava à beira de um caminho, que olhava para Jerusalém. Deus olha para este homem e muda a história dele e da família dele. Não levou 20 anos, irmãos, 3 meses. A presença do Senhor na vida daquele que entende, a mudança é rápida, irmãos. Esse negócio de muitos anos não acontecer nada, porque o espírito de Abinadab está empossado na pessoa. Carrega, estimula que é crente, que nasceu na igreja, mas não tem nada de crente. Eu entendo que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Abra comigo lá em 1 Crônicas 16, versículo 4 e 5. Vamos ver o que aconteceu com a família desse homem. Já estou encerrando, irmãos. Daqui a 2 horas eu encerro.
1 Crônicas, capítulo 15, versículo 24. Olha o que acontece com esse incircunciso, com esse incrédulo, com esse rejeitado. E Sebanias, Josafá, Netanel, Amazei, Zacarias, Benaías, Eliezer, os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom, Jeías eram os porteiros da arca. Começou a entender o que estava acontecendo com esse homem. Agora pula para o capítulo 16, versículo 4 e 5. Também designou alguns dos levitas, por ministros, perante a arca do Senhor, para celebrarem e para agradecerem e louvarem ao Senhor de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo depois dele, Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaías, Obed-edom, Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Ele estava aqui já não era mais um porteiro, já era um levita. Meu Deus, já era um levita. Fica na porta com peso, viu, queridos? Apesar que a maioria dos porteiros já são levitas. Levita. Obed-edom, em receber a arca, entendendo a sua complexidade, da sua representatividade. Falei bonito agora, né? Quando tinha essas palavras pérolas assim, eu tenho que me elogiar, irmãos. Tô brincando. Foi tão poderosa que ele foi um remidor geracional, tornando-se um pai de destino para uns filhos de propósito, devido que a paternidade favorece uma geração. Agora olha o que aconteceu com os filhos dele. 1 Crônicas 26, 4 e 8. Nós estamos falando da família que era descrente, irmãos, que era ímpio, rejeitados. Olha só. E os filhos de Obed-edom, 1 Crônicas 26, do 4 ao 8. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozadab, o segundo, Joal, o terceiro, Zacar, o quarto, Netanel, o quinto, Amiel, o sexto, e Zacar, o sétimo. Peuletai, o oitavo, porque Deus os tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque eram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otinei, Rafael, Obed, Euzadab, com seus irmãos, foram homens valentes. Eliú, Semaquias, todos esses foram filhos de Obed-edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes de força para o serviço, era 72 de Obed-edom. Cara, ele atingiu a geração dele, todos. Por isso que a Bíblia fala: crê no Senhor, e será salvo tu e a tua. Nós estamos crendo, irmãos, porque se a nossa casa não está sendo salva, é porque nós não estamos acreditando que o amor de Deus vai alcançá-los. A maior bênção de Obed-edom, a maior bênção que ele recebeu de Deus, irmãos, foi ter curado a sua geração. E ele começa a declarar isto, a intimidade com o Senhor através do nome dos seus filhos. Porque dá-se a entender que fala que quando Deus deu os filhos para ele, ele não tinha filhos quando a arca foi na casa dele.
Ele começou a ser abençoado na paternidade a partir da presença do Senhor. Por isso que a Bíblia relata dos filhos deles. E o nome que ele deu para os seus filhos, eu estudei, querido, para compartilhar com você. Semaías, olha o que significa: ouvido por Jeová. Semaías, primeiro filho dele, ouvido por Jeová. Obed-edom aprende a orar a Deus. Josadabe, Jeová quem me deu. Ele aprende a ser grato. Joá, Jeová é meu irmão. Foi restaurado o contexto de família. Natanael, meu amigo é Deus. Ele aprendeu a viver em intimidade com Deus. Amiel, existe recompensa. Ele aprendeu a lei da semeadura. Isacar, portador do salário, ele provou a mordomia dos céus, onde Jeová não fica devendo nada a ninguém. Irmãos, você vê o que aconteceu com Obed-edom? Consegue entender as duas famílias aqui? De Abinadab, de um crente, e da família de um incrédulo que se converte. Obed-edom entrou em um lugar de ser um remidor, quebrando todo o vínculo dos seus antepassados, através de se expor ao ponto de receber a presença de Deus em sua casa, mesmo que ele poderia matar a todos da sua casa. Ei, você consegue entender aqui que ele pegou algo que horas atrás, só de alguém tocar, havia morrido? Mas esse homem desejava a presença do Senhor. Ele sabia o que aquilo significava, cara. Ele sabia. O desejo daquele rejeitado era ter Deus. Ele sabia que se a presença de Deus entrasse na casa dele, ia mudar todo o contexto da família dele. Ele fez com entendimento, irmãos. Mesmo sabendo que ele poderia morrer. Ei, para um pouco. Era crente fazendo festa e morreu, adorando o seu Deus. Agora, imagina o coração do incrédulo. Espera lá. Cara, era tudo cria, acreditava e morreu. E eu? Cara, era o mais dos improváveis. Mas eu acho que a ousadia de Obed-edom em querer mudar a história da vida dele fez todo o diferencial. O temor. Deus olhou para o coração de Obed-edom. Eu creio que Deus sondava o coração desse homem que morava a caminho de Jerusalém, porque o desejo dele era ir para Jerusalém, o desejo dele é entrar na cidade santa. Mas ele era um ex-escravo, um filisteu, um inimigo de Israel no passado. Israel não aceitava ele, muito menos a família dele, mas ele fez questão de comprar uma casa no caminho para Jerusalém. Eu acredito que toda tarde Obed-edom saía na varanda e ficava contemplando a cidade do grande rei. E o desejo dele: um dia eu quero entrar naquela cidade, um dia eu quero desfrutar da presença daquele Deus. Deus sonda corações, irmãos. Eu tenho certeza que Deus sondou o coração daquele homem e colocou um temor tão grande no coração de Davi. Matou alguém para alcançar um incircunciso. Na realidade, se a presença de Deus não te matar, é porque você não está
diante dEle. Se diante da presença do Senhor você ainda continuar vivo, com os teus ideais, com os teus questionamentos, é porque você não entendeu a presença dEle. Se não há desejo de morte dessa tua carne, é porque você não entendeu a presença dEle. Ele entendeu que ele poderia morrer, mas seria alguém que ativaria a sua geração de filhos, que seriam envolvidos com a glória do Senhor. Irmãos, atitudes que moldam o ambiente em que vivemos está ligado diretamente com as nossas respostas que são dadas diante da presença de Cristo. Nada irá mudar em nossas vidas só porque somos crentes. A mudança só acontecerá quando estivermos dispostos a atrair a presença do Senhor, mesmo que para isso nós temos que morrer. Ei! Portanto, não fomos chamados para parecer com o mundo. Fomos chamados para ser parecido com Cristo. Quanto tempo de igreja você tem? O que a glória fez contigo? O que a presença do Senhor tem feito conosco? Duas famílias, irmãos. Uma que conhecia o Senhor, e a outra que não. Mas uma que conhecia o Senhor e estava satisfeita com a vida que ela levava diante do Senhor. Não tinha nem tempo para Deus. Não tem tempo, não tem tempo. As ocupações do mundo é maior do que a vontade de você estar na igreja. Tudo no mundo te atrai. Tudo no mundo é favorável. Tudo no mundo te rouba da presença do Senhor, te rouba do convívio da igreja, de estar junto com a igreja. O interessante é que tem pessoas, irmãos, que não conseguem conviver no meio da igreja, mas conseguem conviver muito bem no meio dos ímpios, e se diz cristão. Por quê? Você já parou para analisar que você consegue agradar todo ímpio, mas você não consegue agradar um irmão do teu lado? Porque talvez ele te confronta, ou porque ele fala algumas verdades e nós não aceitamos, ou porque viver uma vida de santidade, irmãos, não é comungar com as coisas do mundo, ou porque a alegria nossa está mais no prazer de estarmos desfrutando desse mundo, do que estarmos perante a cruz morrendo a cada dia. É melhor ser um Obed-Edom, que entende a glória do Senhor, e ser um remidor, do que ser um crente de banco, que fica anos e anos, e não tem um pingo de temor. Desculpa a franqueza pastoral agora. Pega as tuas desculpas, irmãos, coloca num saco e afunda elas. A igreja de Cristo, a família de Cristo, Cristo não precisa das nossas desculpas, Ele precisa do nosso coração disposto. Tem sim um preço a pagar. A salvação, irmãos, não foi de graça. Alguém pagou por nós. Define nessa manhã em ser uma família de Abinadab ou de Obed-Edom. Agora eu quero chamar a atenção para os guias. Líderes, presta atenção no seu caminhar.
Talvez Deus tenha que parar alguma movimentação, porque não é dele. Intercessores se colocam nas brechas, sejam usar. Eu sou intercessor, mas o cara nem vem em culto de oração. Não me fala o que você é, que você não é. Essa mensagem, irmãos, é para mim, é para você, para a igreja de Cristo. Queremos a presença do Senhor. A presença do Senhor mata. Ela precisa nos matar, nos ferir. Tem um versículo que fala que Ele fere e Ele cura. Ele está nos ferindo essa manhã para nos curar das mazelas que nós carregamos. Não vem com título de crente para nós mais não, por favor. Vem com coração de filho, de servo. Dá destino, irmãos, para aqueles que estão na tua casa. Seja diferente. Tenha temor. Que os seus possam olhar para você e ter temor, para quando falar com você, olhar para você. Ah, não posso falar de qualquer jeito com meu pai e com a minha mãe. Te respeitar como cristão, porque talvez te respeita como pai, como mãe, mas não respeita como cristão, porque não tem legalidade de cristão. Porque quando fala que vai fazer algo para Cristo, ninguém acredita, porque não tem legalidade. Tenha o coração de Obed nessa manhã. Muda a história. Muda a tua história a partir dessa manhã. Que essa ceia, irmãos, possa ser a ceia da transformação. Não de uma hipocrisia, irmãos, que está tudo bem. Não está bem. Admite. Não está bem. Diante dessa palavra, não estou bem. Eu me enquadrei em família tal, não estou bem. Mas que a pedra de tropeço hoje paralise você, ao ponto de você entender que é Ele que está te parando, para que você entenda que você pode ir além do que você vai, se você entender Ele. Que essa ceia do Senhor pode ser a ceia que venha mudar a história da tua família, a tua história, o teu ministério, o teu amor. Que essa ceia pode ser a ceia, irmãos, que te arranque de um cativeiro de enfermidades. Se você não acredita, está perdendo tempo, irmãos, porque a fé é que agrada o Senhor. Sem fé é impossível agradá-lo. Tenha fé. Tenha fé. Não, hoje vou participar do corpo e do sangue daquele que se colocou na brecha pela ira de Deus, para me trazer toda a cura. Sabe o problema? Que tem pessoas que massageiam a sua enfermidade, que para ela é até algo bom, porque as pessoas ficam com medo de falar a verdade com ela, e ela fica carregando a enfermidade com medo de ouvir a verdade. Por quê? Porque ela está totalmente perturbada. Que Deus te liberte nessa manhã. Não há enfermidade maior do que o amor de Deus. E Ele te ama e te arranca desse lugar nessa manhã. Obed-Edom entendeu isso. Mudou a história dos filhos dele, da geração dele. Você pode ficar em pé. Podemos ficar em pé nesse momento. Onde você está, irmãos, ore aí. Que o temor do Senhor te pegue nessa manhã. Já devia ter te pegado.
Ore, apresenta o Senhor para Deus. Te apresenta para Ele. Abre a tua boca. Confessa quem você é. Confessa quem você é para Ele. Se entregue a Ele essa manhã. Ele está aqui para mudar essa história. Talvez você precise ser um usar na tua família. Talvez você precise ser o para-raio da tua família. Se coloque como para-raio então. Seja o intercessor. Shei kandaraba suriba lamanaias. Cadê os levitas, por favor, irmãos? É uma passagem libertadora, querido. Uma palavra de confronto. Deus quer tirar você de alguns lugares nessa manhã. Resposta para isso, querido. Não é vir aqui na frente de manhã, não é isso. É você se posicionando diante do Senhor. Meu Deus, o Senhor veio com violência nessa manhã. Jesus. Aleluias! Em nome de Jesus. Espírito de Deus, vem sobre mim. Espírito de Deus, de Deus, vem sobre mim. Espírito de Deus, vem sobre mim. Espírito de Deus,
Cada nome que Obed-Edom deu para os seus filhos, na verdade, foi um lugar na eternidade que ele conseguiu acessar em Deus. Cada filho, cada filha representa um momento, um estado que ele se encontrava em Deus. Ele vivia um período com Deus e memorizava isso na vida dos seus filhos. Ele viveu a gratidão em Deus, ele colocou o nome disso no seu filho. Ele viveu a bondade, a lealdade, o poder de Deus e registrou isso nos seus filhos. Então, conforme ele andava pela casa dele, ele olhava para os seus filhos e lembrava um momento, um período na vida dele que ele desfrutou algo entre ele e Yahvé, entre ele e Deus. E que nós possamos viver esses momentos com Deus e registrar não nos nossos filhos mais, mas no nosso espírito. Deus, ele é bom, Deus é poderoso, Jeová cura, Deus é prosperador. Nós precisamos sair da mediocridade que nós estamos. Nós precisamos sair desse lugar onde nós estamos acostumados na eternidade e falar: Senhor, me leva para um outro lugar na eternidade, porque eu sei que aqui existe coisas maravilhosas que o Senhor quer me mostrar. Todo pai, toda mãe tem o prazer em levar o filho, a filha, em todos os brinquedos do parque. E esse parque se chama eternidade. Nenhum pai vai colocar o seu filho num brinquedo e falar: você fica aí até a hora da gente ir embora. Nenhum pai, nenhuma mãe tem o prazer nisso. Todo pai, toda mãe tem o prazer de levar os seus filhos nos brinquedos que eles querem. Você está me entendendo? Aonde eles querem. Mas isso parte de quem? Parte do filho, parte da criança. E nós somos esses filhos do Senhor. Nós somos essas filhas do Senhor. As crianças, a menina, menino dos olhos dele. Então sai um pouco, querido, desse lugar onde você já maneja bem e vai para um outro lugar. Fala: Senhor, eu quero ir num outro lugar na eternidade. Me leva, Senhor. Sim, meu filho, segura a minha mão. Que eu vou te levar. Ele é o bom pastor. Ele conduz as ovelhas dele. Ele conduz as ovelhas dele para os pastos verdejantes. Chama o Senhor para passear contigo na eternidade. Chama Ele. Senhor, me leva, Senhor, como um vento que passa sobre as folhas secas e leva as folhas, e as folhas não são impedidas, elas simplesmente vão. Senhor, que eu vá pelo vento do Teu Espírito, não somente nesse mundo, Senhor, mas em lugares eternos, lugares na eternidade, para conhecer as profundezas do Seu coração, Senhor. É isso que eu quero, Senhor. Me suga para dentro da arca, Senhor. Me leva para o mais profundo, para o mais alto, mais baixo, eu não sei. Mas me leva, Senhor, para dentro da Sua presença. Me suga desse mundo, Senhor. Arranca de dentro de mim as vontades carnais. E manifesta em mim e através de mim a Sua glória, a Sua luz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não sabemos o que aconteceu com Uzá, mas isso faz todo sentido. Todo aquele que está diante de Deus não subsiste, ele cai. Ele é consumido pela glória de Deus, ele é consumido pelo poder de Deus, e ele renasce das cinzas como uma fênix. Ele renasce, mas ele renasce uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, santo, irrepreensível, na eterna presença de Deus. Em nome de Jesus, fogo de Deus,
Fogo do Espírito de Deus, consuma-nos, Senhor, com a sua presença. Consuma-nos, Senhor, com a tua presença. Consuma-nos, Senhor, com a tua presença. Eu quero ser sugado por ti, nada de mim, nada de mim. Convém que diminuamos e Ele cresça dentro de mim, dentro de nós. Leva-nos, Senhor, leva-nos, Senhor, leva-nos, Senhor, para um lugar mais profundo, um lugar de revelação, um lugar de transformação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Aleluia. Pelo poder da tua presença, pelo poder da sua glória. Transforma-nos, Senhor. Eu quero ser dia após dia, meu Deus, dia após dia. Segura na minha mão e leva-me pela eternidade. Quero conhecer, quero conhecer a eternidade. Segura na nossa mão, Senhor, e leva-nos, Senhor, na eternidade. Leva-nos, Senhor, em lugares novos, em lugares de revelação, em lugares de reconciliação, em lugares de perdão e amor, Senhor. Leva-nos pelo Teu Espírito, Senhor. Leva-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor.